Prontinho. Bom dia para todos. Bem-vindos para a nossa 64ª Happy Hour. Eu estou feliz de estar de volta. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a senhora Daphne Sampaio. Bem-vinda, Daphne. Obrigada. A professora Daphne Sampaio é não só professora, mas também empresária, professora universitária, arquiteta e esposa, ajuda mulheres empreendedoras a realizarem seus sonhos. Ela vai nos presentear com uma fala sobre mudanças da arquitetura pela pandemia, ressignificando ambientes. Todos nós, sabemos que ficamos durante 2 anos e meio quase que hibernando, dentro de casa, e muita coisa foi acontecendo, a sociedade está se reinventando. Então, vamos saber um pouco mais sobre esse tema tão importante. Bem-vinda e bem-vindo a todos. Te passo o microfone, querida. Tá ótimo. Bom dia a todos. Um prazer estar participando desse Happy Hour com vocês. Espero ter a oportunidade de participar de outros, porque realmente é um trabalho incrível que você vem desenvolvendo. Fiquei muito feliz de estar fazendo parte disso com você. Hoje, um dia muito especial. Então, a gente vai começar falando de como a pandemia mudou a nossa vida, porque a nossa vida ela era uma, e hoje todo mundo pode dizer que agora surgiu uma transformação. Ninguém é mais o mesmo, após a pandemia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo a minha tela? Vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu fechar aqui, que aí eu não me vejo, mas eu vejo... qualquer coisa eu estou ouvindo vocês. Então, quais foram as mudanças na arquitetura pela pandemia e o que ela ressignificou dentro dos ambientes da nossa casa, nos projetos comerciais? Prazer, sou Daphne Sampaio, empresária, professora universitária, arquiteta, escritora de alguns capítulos de livros, esposa, mãe de muitos pets, e o meu foco de atuação hoje é auxiliar mulheres empreendedoras a realizarem seus sonhos através de projetos de arquitetura incríveis. Então, a arquitetura antes da pandemia, o que a gente via, como era a nossa vida? A maioria dos brasileiros acordava às 5h30, saía de casa às 6h30 da manhã, se deslocava para o trabalho, numa média de 1 hora, rotina de 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, deslocamento para casa de mais 1 hora, chegada em casa às 6h30 e vai dormir em torno de 10h30. O tempo acordado em casa era em torno de 1 hora. À noite, a gente fica 4 horas acordado, então a gente tem um saldo de 5 horas da nossa casa. O que acontece com isso? A gente percebe que dormindo são 7 horas e o saldo de proveito que a gente tinha na nossa casa era apenas 5 horas, curtindo nossa família, curtindo nosso espaço e curtindo nossa casa. O que as pessoas preferiam fazer antes? Guardar dinheiro para viajar. Essa era a resposta. Porque elas passavam tão pouco tempo dentro de casa que elas acabavam fazendo aquela poupança do meio do ano, no final do ano, para quem tem filho, para fazer uma boa viagem. Então, aqui, 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, 9 horas fora, e aqui o tempo acordado durante a semana, 5 horas em casa. O que acontecia com isso? A gente tem a expansão do mercado imobiliário, e o que a gente via com essa expansão? Muitos apartamentos novos, cada vez mais com metragens reduzidas. Apartamentos de 38, de 45, porque as pessoas quase não ficavam em casa. Então, elas cada vez mais estavam compactadas em apartamentos pequenos. A construção de condomínios que eram clubes com uma área de lazer generosa. E em alguns bairros, nota-se a desvalorização das casas em relação ao preço dos apartamentos. Então, quando a gente comparava a compra de uma casa, um apartamento num prédio novo era mais caro do que comprar uma casa, localizado justamente na área onde esses condomínios clubes eram desenvolvidos. Então, a gente tem aqui uma planta bem compacta, com sala, quarto, cozinha, essa cozinha em linha, que é padrão na maioria dos prédios novos, e um banheiro. Então,
cada vez mais a gente compactando as pessoas numa caixa. A arquitetura, as mudanças da arquitetura com a pandemia. A pessoa, em vez de acordar às 5h30, passa a acordar às 6h30 da manhã, não tem deslocamento do trabalho, a rotina de 8 horas é cumprida dentro de casa, 1 hora de almoço junto com a família, não tem deslocamento de volta para casa, a chegada em casa, que era em torno de 6h30, não tem mais, porque a pessoa já está lá, e dormindo 10h30. Então, a pessoa ficou 24 horas dentro de casa. A gente passou, durante a pandemia, em torno de quase 2 meses sem sair de casa, só indo fazer compras. E tiveram pessoas que nem compras estavam fazendo, estavam pedindo pelo delivery. Né? Eu fui uma das pessoas que não saí de casa para nada, com muito medo do que estava acontecendo. E aí a gente via que a gente viveu essa rotina, e eu acredito que na primeira semana todo mundo enlouqueceu. Porque eu tinha uma rotina de sair às 5h30, e diferente do que está aqui no slide, eu voltava às 11 da noite, todos os dias, 10h30, 11 horas. E do nada eu me vi em casa, presa, trabalhando, porque eu continuava trabalhando, dando aula online, trabalhando para o escritório, mas eu falava assim, gente, não é possível, eu estou me sentindo sufocada aí na varanda, porque a gente não tinha esse hábito de olhar para dentro da nossa casa, até mesmo para fazer melhoria. Hoje eu trabalho alguns dias em home office e outros dias no escritório, e o que eu achava engraçado é que eu não conseguia fazer a obra na casa dos clientes, mas eu não conseguia fazer obra na minha casa, porque não tinha ninguém em casa. Então, como é que eu ia deixar alguém reformando alguma coisa aqui se eu mesma não estava? Então, a primeira coisa que eu, vou falar como cliente mesmo, porque a gente precisa de mão de obra, eu faço obra, mas a mão de obra são os meus meninos, eu preciso deles. A primeira coisa que eu fiz foi reformar a minha casa. Eu troquei piso, eu troquei o rebaixo do teto, eu reposicionei luminária, fiz pintura. Por quê? Porque eu queria mudar, eu queria me sentir bem naquele ambiente, que não era mais aquele ambiente que eu passava só 6 horas, 4 horas. Era um ambiente que eu estava ficando integralmente. Então, quando passou aquela primeira onda de 1 mês e pouco, 2 meses, no terceiro mês, eu comecei a mexer nas coisas da minha casa, mudar coisas de posição. Eu acho que todo mundo vivenciou um pouco disso, né? De sentir a necessidade de fazer as coisas em casa. É verdade. Então, a primeira necessidade que a pandemia traz é uma coisa chamada home office. Muitas pessoas não trabalhavam em casa, não imaginavam trabalhar em casa, e a nossa cultura acabava que tinha um pouco de dureza em relação a isso. Ah, não dá certo. A gente vê que isso funciona muito bem lá fora já há muitos anos. Muitas pessoas trabalham de home office, e a gente via que as empresas brasileiras elas tinham uma certa dureza em não vamos flexibilizar, não precisa. Por mais que a gente passasse horas no engarrafamento, no trânsito, não tinha essa flexibilidade. Então, como não teve jeito, a gente não teve escolha, né? Então, todo mundo acabou fazendo home office em casa, e a gente viu que a gente não estava preparado para isso. A gente se deparou com a nossa casa, como ela era, como sempre foi, mas muitas pessoas não tinham um escritório em casa, não tinham só tinha uma mesa de jantar, então juntava o filho, a mãe, o pai, cada um trabalhando, as crianças fazendo o dever da escola, todo mundo junto, em casa e sem um ambiente próprio para isso. Então, o que a gente percebeu nesse tempo? Que os escritórios de arquitetura foram procurados para isso, e para fazer projetos online, que também era um grande preconceito de grande parte dos clientes. Vou fazer meu projeto online, será que isso vai dar certo? Aquela dúvida, né, que paira no ar. E na pandemia a gente não teve outra escolha. Quem quis mexer na sua casa, quis ajuda de um profissional, 90% das ajudas de profissionais de projeto foi online, foram reuniões online, foram uma forma da gente se reinventar dentro da nossa cultura de trabalhar dentro de casa, que foi uma quebra de um paradigma, assim como o projeto apresentado pelo arquiteto, que a gente também teve que desenvolver outras técnicas para apresentar isso para o cliente e ele ter segurança de executar aquilo. Porque não adianta a gente também entregar algo que o cliente não acredite. Então, a gente tinha que dar segurança para ele que aquilo ali, mesmo sendo um projeto online, ele ia ser feito, ele ia ser cumprido, ia realmente surtir muito efeito na casa e na família dele. Então, aqui, primeira mudança, a maioria das pessoas que tinha quarto de hóspede se transformou no home office, um home office bonito, com impressora, com luz, e a gente viu, eu achava incrível, que os clientes que procuravam a gente falavam assim, cara, eu preciso de um fundo, eu preciso de uma parede bonita, porque eu vou fazer reunião, eu não tenho uma parede bonita.
E o meu quarto de hóspede mesmo, ele foi transformado em escritório. A gente tinha acabado de abrir um escritório uma semana antes da pandemia fechar tudo. Então, a gente abriu o escritório com mais 2 arquitetas. E a gente fechou e eu vim trabalhar em casa. Eu falei, quer saber? Esse quarto de hóspede ninguém usa. Acaba com o quarto de hóspede e vira escritório. E realmente ele virou definitivamente um escritório. Então, como eu falei, a gente tem um aumento de procuras por reformas do escritório em casa. Com mais pessoas trabalhando em casa, a necessidade de home office aumenta. A arquiteta Cristine Chavone percebeu, eu peguei um trecho de uma reportagem, que novos projetos agora pedem um escritório. Aí ela dá um exemplo. Uma cliente que eu atendi há 3 anos atrás trocou de apartamento e agora precisa de 3 escritórios separados. Um para ela, um para o marido e um para o filho. E no primeiro apartamento só tinha um. O pedido para readaptar os espaços para o escritório também aumentaram, já que agora as pessoas estão trabalhando muito mais horas dentro de casa. No home office, a pessoa tem que trabalhar a mesma quantidade de tempo no escritório, às vezes até mais, e exige conforto e adaptações. Qual foi a maior queixa que a gente teve dos projetos, para iniciar os projetos de arquitetura dentro da casa das pessoas? Eu não tenho uma cadeira confortável, a minha bancada não tem a altura certa, eu não tenho lugar para ficar durante muito tempo, porque a cadeira da mesa de jantar não é uma cadeira apropriada para você trabalhar 8 horas. Então, as pessoas começaram a pedir isso. Já estou até com um exemplo aqui, com uma cadeira minha, que é uma cadeira de escritório, que veio para cá, que é tipo uma cadeira gamer, que é super confortável, porque a gente realmente passou muito tempo sentado dentro de casa, e o que ela fala na reportagem é verdade. Muitas vezes a gente extrapolava essas 8 horas de trabalho, porque a gente estava se adaptando a essa rotina nova dentro de casa, né? O filho, eu não tenho filho ainda, mas eu tenho pet. Mas o filho chamando, aquela logística de não ter ninguém em casa para ajudar, então você tinha que dar conta da casa, dar conta do almoço, dar conta das crianças, e aquilo ali fazia com que, às vezes, você trabalhasse até por mais horas, para voltar a ter concentração. As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade do tempo que passam em casa. Então, relatos de clientes. Uma cliente que trabalhei 5 anos, que não tinha mexido na cozinha na época, dizendo que nunca entrava lá, ligou pedindo um projeto para reformar. Quantas pessoas, eu vi maridos falando isso. O marido da minha prima é um grande exemplo. Ele nunca tinha entrado na cozinha. E ele virou um exímio chefe, com várias receitas. Eu estou falando chefe porque ele realmente tomou coragem de entrar na cozinha para aprender a fazer várias receitas olhando vídeos no YouTube. Então, a cozinha, às vezes, era um ambiente que as pessoas até nem frequentavam, porque saíam de manhã e voltavam à noite, e as pessoas começam a se entusiasmar por isso, né? Então, elas passam até a olhar a cozinha com novos olhos, querer mudar eletrodomésticos, comprar coisas novas, equipar a cozinha. O casal de clientes dispensou a funcionária que trabalhava para eles e começaram a cozinhar. E por isso surgiram novas necessidades. Me ligaram dizendo que precisavam de uma lava-louça e mais espaço para 2 pessoas, porque a busca da melhoria de qualidade de todos os ambientes. Então, a gente começa a buscar que todos os ambientes da nossa casa funcionem, não mais só a nossa sala de TV, sala de estar e jantar e nosso quarto, porque o resto ainda é bem deixado de lado. Ah, vou fazer uma reforma no banheiro. Ah, deixa para depois. Depois eu vejo isso. E quando a gente passou a viver em casa tantas horas, a gente viu que o para depois era agora, não tinha o para depois. Outro ponto muito importante é a necessidade de mais espaço. Então, outro detalhe observado é a mudança de móvel. Muitas pessoas que moravam em apartamentos resolveram se mudar para casa, começaram a procurar um ambiente maior para ter mais qualidade, porque aqueles condomínios clubes que eram maravilhosos, vendidos, e era o sonho de consumo de todo mundo, eles estavam fechados. A piscina não funcionava, a academia não funcionava, e todo mundo isolado dentro de casa. Então, clientes com filhos pequenos sentem necessidade de se mudar para apartamentos maiores ou se mudarem para casas. Então, aqui, ó, uma casa versus apartamento, o que as pessoas escolhem? As casas ganham uma outra importância na pandemia. Os lares em si também ganham um novo olhar. Com a permanência dentro de casa, percebo que os lares, que antes eram vistos por muitas pessoas apenas como um local para moradia, têm se transformado em um local de trabalho e lazer. Essa realidade condiz muito pelo fato de nós vermos obrigados a se adaptar a uma realidade de home office
como única forma de continuar a trabalhar na pandemia. Isso fez com que muitas pessoas observarem como suas casas e apartamentos não eram preparados para isso. Então, realmente, a gente viu que a gente não estava preparado para passar por isso. E foi sem preparo mesmo que a gente passou. Ninguém avisou, olha, daqui a um mês vai fechar tudo, faz estoque de comida, daqui a um mês vai fechar tudo, organiza a sua casa para todo mundo ficar em casa sem sair. Ninguém avisou para a gente. Realmente, a gente foi pego de surpresa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ressignificar o morar. A pandemia ela traz uma necessidade de uma versatilidade para os móveis. Muitas pessoas que moravam de aluguel perto do trabalho e ficaram 2 anos trabalhando de home office se mudaram, entregaram seus apartamentos, mudaram para apartamentos maiores, mais distantes do trabalho, mas com uma qualidade melhor. Por quê? Porque elas viram que não adiantava mais morar do lado do antigo escritório, com um apartamento de 30 metros quadrados. Então, essa questão da versatilidade dos móveis, ela era solicitada para a gente, se você precisasse mudar de um lugar para outro, você ter essa possibilidade. E aqui tem um bom exemplo nessa imagem. Do lado da cama tem uma bancadinha para a pessoa trabalhar, uma bancada de trabalho, uma cadeirinha do lado. Então, a gente começa a olhar o mobiliário com um olhar diferente. A gente começa a enxergar o mobiliário que ele tenha múltiplas funções, que ele não seja algo engessado. Então, percebe que aumentou muito a dúvida dos clientes também, quando a gente fazia a entrevista para mudar a casa. O que eu vou fazer na minha casa? Porque a casa ela não era mais vista da mesma forma. Muitos clientes pediam para a gente, quando fazia reforma, eu quero a minha cozinha integrada com a minha sala. Isso era quase que uma unanimidade, né? As pessoas quase não cozinhavam, então todo mundo queria sala e cozinha integrados. Mas quando a gente vai fritar um bife, fazer um bolinho de bacalhau, a gente vê que essa cozinha integrada é uma tortura. E aí, o que acontece é que a gente, como arquiteto, começou a ver que as pessoas começaram a ver os problemas dentro da própria casa e enxergar que a gente tinha que ter maleabilidade em cada ambiente. O lugar onde era o quarto de hóspede virou escritório. A cozinha, que era antigamente uma solicitação explícita, cozinha integrada, passou a ser uma cozinha aberta e tendo a possibilidade de fechar. Então, a gente começou a ver projetos saindo assim, as cozinhas, estão vendo? Essa foto é uma cozinha integrada, mas que tem a chance do cliente fechar esse painel. Então, tem a chance de você trabalhar num dia que você está recebendo visitas, fazendo aquele almoço maravilhoso, com a cozinha aberta, cozinhando com as suas visitas, uma coisa gostosa de viver. Mas se tiver um dia que você quiser realmente fazer uma fritura, alguma coisa do tipo, você consegue fechar essas portas e você continua com esse conceito da possibilidade de abrir sua cozinha para a sala. Então, antes, observava dúvidas se uma cozinha ficaria melhor fechada, melhor aberta, e hoje a maioria dos clientes quer uma opção que misture o conceito aberto e a possibilidade de fechamentos em momentos pontuais. Então, a gente vê que a gente começa a realmente ressignificar os ambientes. Agora, muitas empresas adotaram home office de forma definitiva e outras estabeleceram uma rotina mais flexível. Então, as pessoas continuaram a curtir a casa. Então, isso, eu acho que o que aconteceu na pandemia fez com que a gente enxergasse a nossa casa como algo que precisa de extremo cuidado. Porque a gente vai deixando para depois, vai postergando para fazer uma viagem para a Europa, vai postergando para fazer uma viagem para a Disney com os filhos, e a gente deixou de cuidar de algo que não tem como ficar simplesmente ignorando, porque a gente foi cobrado disso. Quando a gente teve que ficar em casa, a gente começou a se sentir mal na nossa casa. A gente quis trocar cortina, a gente quis trocar sofá, trocou tapete, mudou a disposição dos móveis. Então, isso também fez com que a gente tivesse uma mudança na nossa cultura, de olhar mais para a nossa casa. Não, a casa não é só um ambiente que a gente vai dormir e no dia seguinte vai trabalhar. É um ambiente que a gente gosta, agora com a melhoria, as coisas realmente melhoraram bastante em relação à pandemia, a gente voltou a receber pessoas em casa. E que delícia receber as pessoas em casa com a nossa casa arrumada, com a nossa sala bonita. Muitos clientes falavam assim para a gente, que mudaram. Nossa, Daphne, eu não tinha coragem de trazer ninguém aqui em casa, porque eu não achava que minha casa estava digna de receber uma pessoa. E depois estava com um sofá feioso, um painel já com a MDF descolando. E quando arrumou a casa toda, falou, eu tenho prazer
prazer de chamar outras pessoas para vir aqui em casa, para curtir esse ambiente que ficou tão agradável, tão confortável, e dividir, partilhar esses momentos. Então, sempre digo para os meus clientes que algo que agora fica muito mais presente, mais próximo, é a necessidade de ter a casa mais versátil. Porque a gente tem o lazer na casa, receber os amigos, a gente passou a encarar a cozinha, não algo como, meu Deus, eu tenho que entrar na cozinha, um terror, como algo de prazer. Vou fazer uma receita nova, vou chamar minha família para vir aqui degustar isso. Então, a gente começa a ver que as portas das casas, hoje, depois da pandemia, depois de tanta gente ter reformado, arrumado, elas passaram a ficar realmente mais abertas. O receber cada vez está fazendo mais sentido para as pessoas. Muitas vezes as pessoas encontravam as outras no clube, no shopping, sabe? Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão realmente trazendo para dentro da sua casa. Aqui foi o exemplo que eu dei no início, em relação ao quarto de hóspedes. Muitos clientes utilizaram o cômodo apenas durante uma semana, ou utilizavam esse cômodo apenas uma semana ou um ano. E ela sempre apresenta a possibilidade de ser um cômodo mais flexível, permitindo outras funções. É fácil enxergar isso, de versatilidade útil com ou sem pandemia. Então, ter um quarto de hóspede versátil com ou sem pandemia. Ali tem um teclado, um notebook e um sofá-cama, que você pode receber as pessoas que vêm de fora do estado, pessoas, amigos seus até, para ficar na sua casa, mas está ali pronto, está tudo arrumadinho. Tanto o seu ambiente de trabalho, quanto o espaço para receber a pessoa para ficar mais de um dia na sua casa. Hoje, o exemplo que eu dei, hoje eu trabalho alguns dias de home office, outros no escritório, e a minha própria casa serve para demonstrar esse conceito. Sempre tive escritório em casa. Antigamente, o meu escritório ficava no quarto, e hoje eu tenho um ambiente separado para isso. E gosto da possibilidade da mobilidade em casa, para poder trabalhar da sala ou de qualquer outro ambiente. Apesar de ter um ambiente específico para isso, acredito ser importante essa mobilidade. Eu não sei se vocês repararam, mas na época que a gente começou a pandemia, eu não conseguia ficar muito tempo no mesmo ambiente, porque a gente estava acostumado naquela rotina agitada. Então, uma semana eu estava dando aula do escritório do meu quarto. Na outra semana, eu estava dando aula da mesa da sala. Na outra semana, eu tinha arranjado um jeito de dar aula do sofá. E eu ia mudando, porque eu falava assim, eu não aguento mais ficar no mesmo lugar. E isso é bacana, porque a gente tem essa mobilidade em casa, permite que a gente se sinta bem e não fique ali agarrado no mesmo lugar, sem poder aproveitar de todos os cômodos. Então, era legal porque algumas clientes minhas falavam, nessa semana eu trabalhei de casa e meu marido trabalhou no escritório, na outra semana a gente vai trocar. Porque para realmente desopilar, né? A gente conseguir ver que a gente tinha uma versatilidade, uma possibilidade de transitar por todos os cômodos da casa. Ressignificando o trabalho. Então, você tem que só tirar aqui esse como foi sua relação com o trabalho após ter trabalhado de home office na pandemia? Então, a gente percebe que o trabalho mudou em muitos aspectos. Metas foram definidas, prazos eram dados e o horário de expediente era ditado por nossa demanda semanal e pelo relógio biológico. Quantas pessoas passavam durante o dia organizando as coisas em casa e trabalhavam de madrugada? Porque a gente tinha uma meta semanal. Não tinha teu chefe lá falando, o que você fez hoje? A gente tinha uma meta para cumprir. Então, isso fez com que as pessoas também se tornassem um pouquinho mais independentes, mas também mais responsáveis. Algumas pessoas preferiam trabalhar na madrugada, porque tinham filhos pequenos em casa e precisavam ajudar nas tarefas de casa. Outras pessoas passaram a se exercitar pela manhã, então passaram a integrar sua rotina um hábito saudável, de correr de manhã, de fazer uma atividade física, e perceberam que seu dia passou a render mais em função da mudança de hábitos. Então, como a gente quase não saía de casa, algumas pessoas de manhã falavam assim, olha, eu não posso mais ir à academia, mas eu vou dar uma corrida de meia hora pelo quarteirão e vou voltar para trabalhar. Como que isso era possível antes? A gente acordava às 5h30 da manhã para ir para o trabalho. Só se a gente corresse de madrugada na rua, né? Não tinha como. Muitas pessoas que estavam frustradas em seus trabalhos, acabei de errar, conseguiram tempo para mudar de área de atuação e arriscar em algo novo. Isso eu percebia de forma absurda quando a gente analisa as mudanças que a gente viu na pandemia acontecendo. Muitas pessoas tomaram coragem
de falar assim, não é isso que eu quero, isso não faz mais sentido para mim. Eu vou buscar o meu sonho, eu vou começar, muitas pessoas, até com trabalhos manuais, pessoas que estavam assim completamente desgastadas, que trabalhavam em banco o dia inteiro, que trabalhavam numa rotina estressante, se deram a oportunidade de mudar de ramo, porque a pandemia foi isso, foi você fazer uma análise do que estava bom na sua vida e o que não estava era a oportunidade que você tinha de mudar. Então, a gente ressignificou o trabalho de forma geral. E aqui eu vou falar um pouquinho do design biofílico. Quem virou mãe de planta na pandemia? Todo mundo, né? Acho que todo mundo trouxe uma plantinha para casa. E as pessoas, às vezes, não entendem a importância dessa mudança na percepção de a gente ter a natureza próximo da gente. Então, muitas pessoas tinham em casa um vasinho de planta artificial, tinha lá, até de tempos em tempos, colocava, eu na minha casa, a gente tinha o hábito, agora até estou voltando, a pegar já sábado, comprava flores na floricultura e decorar a casa inteira com flores. Eu acho que isso é maravilhoso, dá uma energia diferente no ambiente. E eu percebi que na pandemia eu voltei a fazer isso. Por quê? Porque eu tinha que estar me sentindo bem dentro da minha casa. Eu não estava decorando a minha casa para receber ninguém, eu estava decorando a minha casa para mim, para o meu marido, para me sentir bem naquele ambiente. Então, eu acho que a grande mudança que a gente teve na nossa vida, que a gente percebeu, é que nas primeiras semanas, a maioria das pessoas tristes, chateadas, começaram. Compra um vaso de planta, compra 2 vasos de planta. Quando viram, tinha uma floresta amazônica dentro de casa, sabe? Cuidando das plantinhas. E isso tem muito a ver com o design biofílico. Esse design biofílico fala sobre trazer a natureza para dentro da nossa casa. Trazer conceitos como texturas como madeira, texturas como pedras mais naturais, porque isso faz a gente ficar bem com a gente mesmo. Faz a gente se desestressar. Isso, inclusive, até no nosso próprio ambiente de trabalho. Então, eu trouxe um pouquinho desse design biofílico para vocês, para mostrar que a gente, mesmo sem saber o que era, muitas pessoas não sabem nem o que significa design biofílico, conseguiram fazer isso dentro de casa. Trouxeram uma samambaia num dia, uma espada de São Jorge no outro, um lírio do campo no outro, e quando viram, estava com a casa recheada de elementos naturais, de plantas, e falaram, nossa, mas agora eu realmente estou me sentindo muito bem dentro da minha casa. E agora a gente vai explicar um pouquinho do porquê. O conceito que define a biofilia é a atração inata do ser humano pela natureza. Com base nisso, o design biofílico desempenha um papel importante ao restabelecer essa conexão do homem com o ambiente natural. Então, olha que incrível, a gente ficou desconectado da natureza, a gente ficou desconectado do contato com a natureza. Então, a gente passa a trazer isso para a nossa casa e fala, nossa, eu estou me sentindo melhor. Por quê? Porque você voltou a ter esse contato diário com elementos naturais que você não tinha antes, pela sua rotina corrida, pela acordar às 5h30 da manhã, voltar às 10 horas da noite, você não ia pensar em comprar uma planta no final do dia. Você só queria ir para casa descansar. Deixa eu botar para cá. Estudos científicos nas mais diversas áreas comprovam que os ambientes repletos de vida verde influenciam a mente humana de forma positiva, reduzindo níveis de estresse, ansiedade, melhorando o humor e a concentração. Eu acho que a doença do século é a ansiedade e depressão. Acho que a gente conversa, a cada 10 pessoas a gente conversa e a pessoa fala assim, não, eu tive uma crise de ansiedade essa semana. Eu escuto isso diariamente dos meus alunos, de amigos próximos. Metade das pessoas que eu conheço desde a pandemia para agora, daquela época para agora, continuam fazendo terapia, porque a gente começou a olhar mais para dentro. E essa crise de ansiedade é porque a gente vive num momento que tudo é muito para ontem. A gente pega o telefone, exemplo, alguém fala para mim, Daphne, eu preciso saber o endereço daquela pizzaria. Eu não vou parar para pensar no endereço. Eu vou pegar o telefone e imediatamente vou digitar o nome da pizzaria para ter aquela informação expressa. E tudo isso foi gerando um ritmo extremamente acelerado nas nossas vidas. E isso é cobrado da gente, né? Acho que isso, de alguma forma, é cobrado. Porque a gente fica o tempo inteiro exigindo posturas, exigindo decisões de maneira rápida, e que antigamente a gente não tinha isso. Então, a internet, o celular, eles fizeram isso com a gente. Então, qual é a forma da gente equilibrar isso? Então, a gente fala de
técnicas como respiração, técnicas como meditação, técnicas como ter as plantinhas perto da gente para a gente se integrar com a natureza, aprender a entender a gente, olhar primeiro para a gente, para depois olhar para o outro, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o outro que a gente não se olha como ser humano, a gente acha que a gente é uma máquina. Então, tudo isso faz com que hoje os arquitetos tenham cada vez mais a preocupação em desenvolver projetos ligados com a biofilia, para trazer esse bem-estar de novo, para trazer o ser humano ao seu equilíbrio, porque a gente está o tempo todo saindo do nosso equilíbrio, quando a gente é levado à prova, quando a gente é colocado num momento de estresse. Então, quando que a gente volta para esse equilíbrio? Quando a gente para e a gente olha para si, quando a gente para e a gente respira. Então, essa forma que o arquiteto encontrou de trazer isso de volta é através do ambiente, é trazendo um ambiente mais integrado com a natureza para devolver o bem-estar para o ser humano. Então, o relatório Human Space do Impacto Global do Design Biofílico no local de trabalho mostrou que ambientes com elementos naturais geram níveis de até 15% mais altos de bem-estar e criatividade, e 6% mais de produtividade que os ambientes que não possuem esses elementos. Primeira coisa que eu fiz quando eu montei o escritório foi colocar lá uma ráfia. Então, do lado do meu espaço, do meu escritório, que não é onde eu estou agora eu estou no meu escritório de casa, o que a gente fez? Comprou uma ráfia que no início da pandemia estava pequenininha. A gente montou o escritório, o segundo escritório, no meio da pandemia mesmo. A gente tomou coragem, a gente foi lá e fez. Eu e meu marido, a gente falou, vamos encarar, vamos encarar. E a gente já estava com 7 pessoas trabalhando com a gente dentro de casa, não tinha mais condição. Eu falei, gente, eu estou sem a minha liberdade, a gente resolveu montar um escritório por causa disso. E esse escritório a gente levou em consideração o design biofílico. Tem várias mudinhas de planta. A minha ráfia que começou uma bebê, agora ela está gigante, linda. E todo mundo fala, nossa, mas é de verdade. Eu falei, tem que ser um elemento natural. Não adianta só ser a plantinha artificial, tem que ser um elemento natural para a gente ter realmente essa conexão. É importante levar a biofilia a sério, pensando nos elementos adequados para cada tipo de ambiente, e não enfeites que apenas apareçam naturais. Os arquitetos e designers agora estão procurando soluções que ressoarão bem no futuro, voltando-se para a biofilia como uma importante fonte de inspiração que promove o bem-estar, a saúde e o conforto emocional. O princípio por trás da biofilia é bastante simples: conectar os humanos com a natureza para melhorar o bem-estar. E como os arquitetos podem alcançar essa conexão? Ao integrar a natureza e seus projetos. Então, a gente consegue juntar essas duas coisas e ter um projeto. Aqui a gente tem um exemplo nessa foto, que está aqui, ó, muita madeira, muito verde, muito vidro. Isso faz elementos naturais, até o próprio concreto mesmo, eles integram esses elementos, tem um ambiente lindo, e vocês olham e veem que a natureza está ali permeando esse projeto. Então, não é mais só um enfeite, é só o paisagismo, não. Ele tem que fazer sentido para quem vai usar aquela casa, aquele ambiente. Então, isso é muito bacana quando a gente traz isso para os nossos projetos. A principal estratégia é incorporar as características do mundo natural aos espaços construídos, como água, luz, vegetação, luz natural, elementos como madeira, pedra, principalmente expostos, e o uso de formas e silhuetas botânicas, em vez de linhas retas, é uma característica fundamental em projetos biofílicos, além de restabelecer relações visuais, por exemplo, entre luz e sombra. Olha como é lindo o escritório, assim, bastante verde, aquela integração. Parece que você está trabalhando no meio da mata. Então, é muito gostoso a gente trazer isso de volta para os ambientes. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a valorização da arquitetura pós-pandemia. O que a gente percebeu? Que antigamente as pessoas achavam assim, arquiteto é só para poucos, é só para quem é rico. Arquiteto, não posso ter um arquiteto. Porque é só para quem é milionário. Eu não vou ter 70 mil para colocar numa cozinha. Eu não vou ter 60 mil para colocar numa sala. E depois da pandemia, a gente viu que o mercado de arquitetura se abriu para consultorias dentro de casa. Muitos arquitetos fizeram
grande parte desse período de pandemia fizeram consultoria com preços acessíveis. Outras pessoas começaram a entender a importância de um projeto. Então, tá, eu vou investir 6, 7 mil reais num projeto, mas o quanto isso vai transformar a minha vida? Eu posso gastar 7 mil reais numa viagem, mas eu não posso gastar 7 mil reais num projeto? A viagem é durante um período. Você vai para lá, vai viajar, vai ficar 15 dias, sei lá, 10 dias, um final de semana. Mas quando eu faço um projeto, vai durar quantos anos o bem-estar da minha família ali? 3, 4, 5 anos, até você pensar em mudar alguma coisa? Então, elas começaram a pesar isso, a entender que era importante, sim, ter alguém para orientar eles nessa escolha de materiais, na escolha da posição dos móveis e na escolha do bem-estar da família, olhando cada integrante como um indivíduo único no projeto. Que é diferente da gente pegar a dica na internet e reproduzir na nossa casa. Então, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 80% dos arquitetos tiveram um aumento na demanda de trabalho em 2021, aponta o estudo. Na edição de 11 de janeiro de 2022 em Brasília e de 11 de janeiro de 2022. Segundo os 900 participantes da pesquisa, 80% dos profissionais entrevistados tiveram um aumento no período de projetos desenvolvidos nesse período. Então, é um relatório pelo próprio Conselho de Arquitetura que as pessoas começaram a olhar isso de uma forma diferente, que a gente realmente deu uma mexida tanto no mercado de arquitetura quanto no mercado da construção civil. Porque quem fazia o projeto logo depois estava entrando para fazer uma obra, ou logo depois estava entrando para fazer algo, para decorar internamente seu ambiente, trocando cortina, trocando sofá. Isso também ajudou a economia a girar, nesse momento tão crítico que foi logo o início da pandemia. A valorização da arquitetura, portanto, vem da contribuição que ela traz para a qualidade de vida no cotidiano. Percebeu-se a importância de ter um espaço organizado, bonito e harmônico, não como um capricho, mas como necessidade. A casa virou a referência para tudo na vida das pessoas. Tudo está acontecendo nesse espaço. Então, ter as funcionalidades práticas, espaço para lazer e a sua cara nela viram mais do que um diferencial. É a nova liga que sustenta o bem-estar. Por isso, eu afirmo, estar com seus familiares em um ambiente confortável, ventilado e iluminado tem sido, com certeza, a maior procura de todos. Então, basicamente, é isso. A gente entender que está ali a família feliz, se distraindo, curtindo esse momento que muitas vezes a gente não dava o valor necessário. Então, quando a gente começou a enxergar isso, as nossas famílias se uniram mais, a gente passou a receber a nossa casa como algo sagrado, a realmente cuidar de cada um dos detalhes. E é isso. E fecha a apresentação de hoje. Fantástica, Daphne, eu estou aqui já imaginando a minha casa, a reforma que eu quero fazer, e é fantástico. Eu tenho uma pergunta, tem como Lógico. você abrir minimizar, tem. a tela? Obrigada. Pronto. Os escritórios que ficaram, de repente, ociosos, né? As pessoas trabalhando em home office, né? A gente ouve falar que está acontecendo essas outras mudanças também, de espaços serem alugados por hora, por dia. Coworking, sim. Sim. A gente tem isso, sim. E a gente tem feito isso, inclusive, no nosso escritório. Hoje tem uma arquiteta nossa que é parceira, ela falou, eu estou buscando um espaço para, às vezes, trabalhar, porque ela tem um filhinho pequeno, às vezes eu preciso sair de casa para me concentrar mais tempo num projeto, e eu queria saber se vocês podem abrir as portas para mim. Eu falei, as portas estão mais do que abertas. Então, ela está trabalhando com a gente, às vezes, quando ela precisa, e no final de semana, quando ela tem que atender os clientes, ela atendia a fazer reuniões online, mas tem clientes que pedem reuniões presenciais. E eu falei, ela tem a chave do escritório, ela atende os clientes no final de semana dentro do meu escritório. E eu acho que é isso, né? A gente tem essa flexibilidade dentro dos ambientes e trazer pessoas para trabalhar de forma mais integrada. Quem não tem necessidade de trabalhar todos os dias fora, busca um coworking, busca um outro espaço. Tem gente alugando esses espaços para dar palestra, para dar cursos, sem ter que ter uma sede. Então, isso é muito bacana. A outra coisa que eu acho que vai acontecer também é o que nós chamamos de estúdio, né?
muitos escritórios vão se transformar em estúdios para pessoas solteiras, universitários, né, que estão prestes a querer ingressar no mercado de trabalho, mas não têm muitos recursos, mas precisam de um espaço, né, para viver. Então, acho que o centro da cidade deve dar uma mexida, né, na sua forma do dia a dia, né? Sim. Senão... A gente antes da pandemia, eu fui a uma reunião, estava trabalhando na Marinha, na Caixa de Construções, a gente foi a uma reunião e tinha alguns estúdios desses sendo entregues. Era uma obra que ia durar, acho que 2 anos. Foi um pouquinho antes da pandemia. E eu cheguei a visitar um decorado. É justamente isso, esse conceito mais de uma coisa menorzinha, com menor investimento, e que as pessoas conseguem estar ali e, sim, estar próximas ao trabalho, estar próximas ao centro do Rio. Isso é muito bacana, porque o centro do Rio, por muitos anos, foi um espaço que só era trabalho. Então, no final de semana era triste você passar por lá vazias, ruas vazias. E é muito bacana quando a gente vê grandes cidades lá fora, Nova York, que aquilo ali está muito... Vou até dar o exemplo de São Paulo mesmo, que as coisas estão muito conectadas. A gente vê ali o centro com vida, inclusive no final de semana. Você vê aquele movimento circulando em museus, em passeios turísticos, isso é muito bacana. Você acha que alguns prédios vão se transformar em hotéis? É uma possibilidade? Eu acho que alguns prédios comerciais vão ter que ser dados um novo uso, porque muitas empresas entregaram andares inteiros e adotaram o home office como algo permanente, não algo mais como algo temporário. Então, esse novo uso na cidade, eu acho que vai ter que ser pensado para hotéis, para até repúblicas, que seja, mas para trazer mais vida mais a turismo, esse ambiente. Trazer mais turismo também. Turismo. Uma coisa que eu acho incrível, que até começou a acontecer isso antes da pandemia, os antigos motéis, eles passaram a ser dados um novo uso. Porque antigamente a cultura era os filhos não podem levar os namorados para dentro de casa. E essa cultura foi mudando. Os pais falam, eu prefiro meu filho em casa, mas sabendo que está em segurança, do que dormindo na rua. E alguns motéis, né, que a gente fala que aqui dentro da cidade não tem motéis, tem hotéis. Eles, com esse conceito, foram se transformando e alguns deles estão tentando ser aprovados para se transformar em pequenos quarto, sala, cozinha e banheiro, em pequenos estúdios e dar um novo uso. Porque eles acabaram ficando sem uso, então a gente não via mais essa demanda tão grande. Então, hoje, tem até um aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, que está fechado, e o pessoal estão estudando a possibilidade dele virar um centro empresarial, porque a vista é linda, e ele está fechado há mais de 5 anos. Tem que reformular, né? Uma nova mentalidade, uma nova maneira de se viver, né? Isso eu acho muito bom, é progressivo, né? Do que a gente ficar só se lamentando, né? E queria saber, você tem alunos que estão presentes, se tiver alguém que tem alguma pergunta, alguma observação, por favor. Davi, Palome, Joyce, eu não estou vendo mais aqui. Se alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Por favor. E também eu estava solicitando para aqueles que gostariam de receber um certificado dessa nossa apresentação, por favor, mande para a gente o seu e-mail que a gente encaminha um certificado. Perfeito. Eles adoram isso pelas horas de atividade complementar. Eles amam, acham que eles precisam. Sim, e aí também aproveitando para vocês poderem ver, assistir às outras happy hours que nós tivemos, né, ao longo desde 2019, foi quando começamos a happy hour da Together for Peace, e estamos hoje, né, com a nossa 64ª happy hour, então tem muito material para que vocês possam ir assistir, dar o like, se inscrever, passar adiante, porque é muito importante, né, da gente convidar pessoas do gabarito da professora arquiteta Daphne, que nos ensina um pouco mais sobre arquitetura. Eu vou lhe passar, querida, o microfone para suas considerações. Nosso tempo está perfeito e agradeço de novo de estar conosco. Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito pelo convite, amei de paixão poder contribuir com um pouquinho, uma gotinha de água no oceano, fui contribuir um pouquinho
com um pouquinho do nosso conhecimento. Opa. Alô, alô. Daphne, você está aí? Ai, meu Deus, deu uma brecada. Oh, meu Deus. Ai, não pode, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai.